Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito administrativo. As aulas abordam noções de licitações públicas, contratos administrativos, contratação direta, práticas anticorruptivas em licitações e contratos e muito mais. As aulas são com o professor Felipe Dalenogari. Olá, você que está acompanhando o Saber Direito aqui na TV Justiça. Eu sou o professor Felipe Dalenogari, sou mestre e doutor em Direito e estou trabalhando nesta semana o Direito Administrativo. Nós estaremos vendo as noções de práticas de compliance aplicadas, licitações públicas. Na nossa primeira aula, nós vimos as noções de licitações, englobando as modalidades, os tipos, as formas, as cláusulas necessárias em um edital, as hipóteses de revogação, anulação, e nessa aula de hoje nós trabalharemos as noções de contratos administrativos. Para tanto, a nossa aula vai abordar alguns aspectos como conceitos e características dos contratos administrativos, a obrigatoriedade do contrato e os chamados documentos equivalentes, as cláusulas essenciais em um contrato administrativo, as hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro e de alterações contratuais, bem como as hipóteses de rescisão contratual e a responsabilidade da contratada. Veja comigo, quando nós falamos em contrato administrativo, nós falamos em um ajuste celebrado em que uma das partes é a administração pública. Nós temos os contratos do âmbito do direito privado, em que eu e você poderemos contratar, e nós teremos contratos realizados pela administração pública direta ou indireta, com um particular ou até com outra entidade da administração indireta. É muito comum que a União celebre um contrato administrativo com uma de suas sociedades de economia mista, com uma de suas empresas públicas. Veja, imagine você que a União deseja realizar um serviço de transporte de encomendas. Poderá vir a realizar com a sua empresa pública, que é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, uma entidade da administração indireta pertencente à União. Então, nunca esqueça disso. Pelo menos um dos polos do contrato administrativo é a administração pública. Agora, pelo menos um, nada impede que os dois polos integrem a administração pública. O normal em um contrato administrativo é uma das partes ser a administração e a outra ser um particular, alguém da iniciativa privada. Os contratos administrativos, eles são regidos por normas de direito público. Enquanto nós temos o contrato de direito civil, regido lá pelo direito privado, com os princípios aplicáveis ao direito privado, como, por exemplo, a exceção do contrato não cumprido, em que uma das partes, não cumprindo a sua obrigação, dá direito à outra em pleitear a rescisão. Aqui, no direito administrativo, regido à luz do direito público, isso não se aplica, por exemplo. Então, nós vamos ter todo um regramento do direito público. E a própria Lei 8666 vai dizer que os contratos administrativos de que ela trata são regidos pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes supletivamente, ou seja, de modo subsidiário, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Observe ainda comigo o seguinte: o regime jurídico dos contratos administrativos, ele vai trazer uma das principais de suas características, que é o que nós chamamos a presença das cláusulas exorbitantes. Um contrato administrativo, ele possui algumas características. Podemos citar, por exemplo, o fato de ele sempre se originar de um processo prévio licitatório
de dispensa ou inexigibilidade de licitação, que nós chamamos de contratação direta. Então, não há contrato administrativo que não se origine de um processo administrativo anterior. Essa é uma de suas características. Outra característica marcante dos contratos administrativos é a natureza personalíssima, ou seja, apenas, como regra geral, aquela empresa que venceu a licitação é a empresa que vai executar o contrato. Quando nós falamos em natureza personalíssima como regra, significa dizer que nós teremos algumas hipóteses excepcionais de subcontratação, mas essa subcontratação ela é muito limitada. Ela é da atividade meio, não do todo da obra, apenas alguns pontos necessários tecnicamente e desde que autorizados pela administração. Eu gosto muito de dizer o seguinte: mais personalíssimo que o contrato administrativo, apenas o contrato de trabalho. O contrato de trabalho é o mais personalíssimo. Eu não tenho como enviar a minha esposa para trabalhar no meu lugar, né, executar o meu contrato de trabalho. Não tenho como fazer isso. Muitas vezes eu gostaria de ficar em casa dormindo, né, e dizer, minha esposa vai lá e executa a missão do dia para mim. Não pode. Lembre disso, né, no contrato administrativo. O contrato administrativo é assim também. Ou seja, se a empresa alfa venceu a licitação, ela não pode repassar a execução do contrato para a empresa Charlie. Acaba ela funcionando como um atravessador, o que é vedado pela lei. A lei, ela veda o chamado atravessamento. O atravessador é o espertinho, né? É o Francisco que vence a licitação para construir a obra e contrata o Chico para executar, e aí ele bota no bolso dele a maior parte do dinheiro. É justamente para evitar isso, dentre outros motivos, como a questão da responsabilidade da empresa, que a lei ela traz essa natureza personalíssima. Outra característica que eu disse para vocês, que talvez seja mais marcante em termos de contratos administrativos, é, sem dúvida, as chamadas cláusulas exorbitantes. Vocês, estudantes de direito, profissionais que forem atuar no ramo de licitações, muito ouvirão. As cláusulas exorbitantes são prerrogativas da administração pública que vão conferir a ela um tratamento diferenciado em relação ao particular. Nós podemos dizer que essas cláusulas exorbitantes, elas dão condições sui generis, condições únicas para a administração, que vão colocar em um patamar de supremacia ao particular. Elas são uma expressão justamente da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Essas cláusulas exorbitantes, elas estão expressas na lei, estão no artigo 58, e eu peço a vênia a vocês justamente para trazer a leitura, porque é importante que a gente faça a memorização da leitura dessas cláusulas exorbitantes. Artigo 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos pela Lei 8666 confere à administração em relação a eles a prerrogativa. Por isso que eu digo, cláusulas exorbitantes são prerrogativas legais. Exorbitante, apenas o nome. Ela não tem nada de ilegal, elas são previstas pelo legislador. Primeira, observe, modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. A administração pública pode, por conta própria, vir a modificar o contrato, sem sequer concordância ou anuência da outra parte, para adequar ao interesse público. Obviamente que esse interesse público ele tem que ser devidamente fundamentado, deve constar nos autos, devem ser razões que tenham motivação em fato e direito e sempre preservará os direitos do contratado, principalmente naquilo que se refere ao valor. Se eu aumentar, por exemplo, dentro dos limites legais, aquilo que eu tinha planejado inicialmente para a execução de uma obra, obviamente que eu terei que dar a contrapartida financeira para haver a compensação.
Outra cláusula exorbitante prevista no artigo 58 é a possibilidade da rescisão unilateral. Veja, a administração pública poderá rescindir unilateralmente com o particular. Já o particular não tem a mesma possibilidade. Não existe possibilidade do particular rescindir unilateralmente com a administração. Eu dei o exemplo para vocês da não aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido. Aqui não se aplica. Ainda que a administração pública não cumpra a sua parte, não dá direito ao particular rescindir unilateralmente. O particular somente conseguirá rescindir ou de acordo com a administração, celebrando uma avença, um acordo, um ajuste com ela, ou ingressando em juízo pleiteando a rescisão deste contrato. Outra cláusula exorbitante é a possibilidade da fiscalização contratual. Significa dizer que a administração pública não só pode, como tem o dever de designar um servidor ou uma comissão ou até contratar uma terceira empresa para realizar a fiscalização da execução do contrato. Essa fiscalização poderá ensejar determinações para que a contratada venha a fazer os ajustes necessários, poderá ensejar a aplicação de sanções e até, por fim, a rescisão do contrato. Observe, a administração pode fiscalizar a execução, o contratado não. O contratado ele é obrigado a manter, durante a execução do contrato, a figura do preposto, que é aquele representante dela com quem a administração vai tratar diretamente, mas fiscalizar não é possível. Também é possível que a administração pública possa, como eu disse, aplicar sanções. As sanções administrativas decorrentes do inadimplemento contratual por parte da empresa. Essas sanções, elas decorrem do chamado poder disciplinar da administração pública, não são do poder de polícia. Gente, eu gosto muito de fixar isso, porque esta é uma das partes que mais caem nos concursos públicos mais diversos que vocês imaginarem. Desde um concurso de nível médio até um concurso para magistratura, passando pelo exame de ordem. A pergunta sempre é a mesma. As sanções provenientes dos contratos administrativos possuem origem do poder de polícia ou do poder disciplinar? Do poder disciplinar. Elas representam a possibilidade da administração pública aplicar sanções a particulares que possuem um vínculo contratual com ela. Este é um dos conceitos dessas sanções que poderão ser aplicadas exclusivamente pela administração, obviamente, e nunca pela empresa contratada. Outra cláusula exorbitante está prevista no artigo 5 do artigo 58, que é a possibilidade da administração pública ocupar provisoriamente instalações, bens, acautelar aquilo que for necessário, inclusive pessoal, para dar continuidade à execução do contrato em caso de rescisão. Observe, como regra geral, e nós teremos pouquíssimas excepcionalidades, impera no âmbito da administração pública o chamado princípio da continuidade. Veja, os serviços públicos eles não podem parar. Então, para que não haja uma interrupção de um serviço público, imagine você, um serviço que está sendo realizado pela administração, a necessidade de término de uma obra que é uma via para escoar todo o trânsito de uma cidade. E a administração necessita rescindir. Ela poderá ocupar provisoriamente, acautelar os materiais e pessoal necessário para ela dar continuidade até o término da execução daquela obra, em nome do princípio da continuidade. Lembre disso, que você vai levá-lo para o resto da sua vida jurídica. É importante dizer, gente, que essas cláusulas exorbitantes, os preceitos de direito público, eles vão se aplicar também
aos contratos que, embora não sejam contratos administrativos, como um modo geral, são contratos que terão administração em um dos polos e que, portanto, merecem um tratamento diferenciado à luz do direito público. E aí, o artigo 62, parágrafo 3º, vai dizer que se aplica o disposto do artigo 55 e 58 e o artigo 61, que tratam dessas características essenciais dos contratos, e as demais normas gerais de direito público no que couber, aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o poder público for o locatário e aos demais cujo conteúdo seja regido predominantemente por norma de direito privado. Ainda que seja contrato de direito privado, haverão algumas prerrogativas que a administração pública terá, principalmente porque ela tutela o interesse da coletividade. Também se aplicam essas normas de direito público aos contratos em que a administração for parte como usuária de serviço público. Outra característica essencial é a obrigatoriedade do contrato. Um contrato administrativo, como regra geral, ele é escrito, não existe contrato verbal. A própria lei de licitações vai trazer, no artigo 60, parágrafo único, que eu vou ler para vocês, a vedação do contrato verbal. Traz uma pequena excepcionalidade para compras de pronto atendimento de valor até R$ 8.800, mas essa é a exceção. Observe o que diz o texto legal. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo, exceto o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, a linha A da Lei 8.666, feitas em regime de adiantamento. Professor, e que valor é este? Com os valores atualizados pelo decreto 9412, este valor hoje é de até R$ 8.800, pelos valores antigos ele era R$ 4.000. Professor, como pode ocorrer isso em uma situação prática? Imagine que você seja um servidor público e está se deslocando do interior para a capital do seu estado, para participar de uma reunião com o governador. No meio do caminho, estoura um pneu. Não, vamos ser mais trágico, né? Estoura 2 pneus, porque senão você teria o step. Estoura 2 pneus da viatura em que você estava indo. Há necessidade de você comprar um pneu urgentemente. Você não tem, né, o tempo hábil para instaurar um processo licitatório ou fazer um processo de dispensa ou inexigibilidade para depois celebrar o contrato. Obviamente que, neste caso, você comprará os pneus, por isso é regime de adiantamento, né? Poderá comprar com dinheiro público, né? E celebrar o que nós chamamos de contrato verbal. É a única hipótese. E lembre desse exemplo, porque esse exemplo não é da cabeça do professor Felipe, não. Esse exemplo ele vai estar muito presente na vida de vocês, principalmente dos nossos amigos concurseiros, aqueles que querem advogar, prestando aí o exame de ordem. Pessoal, este contrato, além de ser escrito, ele vai ser obrigatório em alguns casos. Outros casos nós poderemos substituir pelo que chamamos de instrumentos equivalentes. Olha o que diz o artigo 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preços. Falou em concorrência e tomada de preços, ele é obrigatório, bem como nas dispensas e inexigibilidades, cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. Como assim? Veja, em uma licitação que tenha o valor estipulado para convite, todas as dispensas que eu realizar, né, dentro desta faixa de preço, não há obrigatoriamente a necessidade
de celebração de um contrato administrativo de modo estrito. E que valores são esses? Nós vimos na nossa aula número 1, né? Para obras e serviços de engenharia, até R$330 mil. Para bens e serviços comuns, até R$176 mil. Então, para dispensa e inexigibilidade realizada até esse valor, não é obrigatório. Agora, para as dispensas e inexigibilidade de licitação realizadas no valor compreendido entre a tomada de preços, que é acima desse valor, e da concorrência, necessário também é o contrato administrativo. Veja que esta obrigatoriedade, ela pode ser dispensada conforme o estipulado no artigo 62, parágrafo 4º da Lei de Licitações. Como assim? Ela poderá vir a ser substituída por outros instrumentos hábeis, o que na prática nós chamamos de instrumentos equivalentes. Observe comigo, é dispensável o termo de contrato e facultada a substituição a critério da administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Esta dispensa e substituição, esta vai depender do valor. Mas quais os requisitos? Observe, tem que ser entrega imediata e integral. Entregou, agora, imediatamente, e todo o bem, não em parcelas, comprou 1000 resmas de papel A4, entregou as 1000 imediatamente. Não vai entregar 100 agora, 100 no próximo mês, entrega imediata. Por quê? Porque assim, possivelmente não resultará nenhuma obrigação futura. Agora, se por outro lado a administração pública fixar alguma obrigação futura, vinculada ela está sim à celebração do termo de contrato estrito sensu, tá? Outros instrumentos hábeis que nós podemos trazer são a chamada carta-contrato, nota de empenho, ordem de serviço, ordem de fornecimento. São documentos simples, né, muito menos complexos que um contrato administrativo, que servirão como a avença entre a administração pública e o particular. Lembre desses instrumentos, tá? Carta-contrato, nota de empenho, ordem de serviço, ordem de financiamento. São aqueles mais usuais pela administração pública. Dando seguimento à nossa matéria de contratos, outro ponto muito importante que deve ser de conhecimento geral, principalmente da administração pública, para que coloque em prática aquelas necessárias ações objetivando, né, impedir aspectos corruptivos, aspectos de malversação do patrimônio público, é o conhecimento das chamadas cláusulas obrigatórias do contrato. Essas cláusulas obrigatórias do contrato, elas estão previstas no artigo 55, que vai chamar o que nós chamamos de cláusulas essenciais. Quais são as cláusulas essenciais? Na aula 1, nós vimos as cláusulas essenciais de uma licitação, de um edital. Agora nós veremos as cláusulas essenciais de um contrato administrativo. Este contrato deve contemplar de modo detalhado o objeto e as características. O edital continha de modo sucinto e objetivo o objeto. Aqui no contrato deve estar detalhado o objeto e os seus elementos característicos. Também é outra cláusula do contrato o regime de execução ou a forma de fornecimento. Como será o regime de execução daquela obra? Ela será por execução integral, por partes, né? Como ocorrerá aí o fornecimento dos bens? Este fornecimento, ele será imediato e integral? Ele será parcelado? A administração pública não tem como estocar todos os bens recebidos de uma única vez? Como será esse fornecimento? Né? Será integral? Será
parcelado? Isso tem que estar desenhado no contrato administrativo. Deve trazer o preço e as condições de pagamento. O pagamento será integral, ele será por execução de etapa. Imagine você o seguinte, a obra de construção de uma escola, prevendo 4 pavilhões, mais uma quadra poliesportiva, mais a instalação de uma piscina de natação, né? Como que será o pagamento? Passo a passo, construir um pavilhão, faz o pagamento daquele pavilhão, construiu 2 pavilhões, faz o pagamento, vai pagar de uma vez só? Não pode. Então deve ser por etapa. Tudo isso deve estar detalhado no contrato. Também é necessário que nós tenhamos estipulado os prazos de início da execução, de conclusão e entrega. Em quanto tempo a empresa vencedora deverá dar início à execução da obra? Quanto tempo ela tem para fazer a entrega do material? Se a administração pública não fixar isso detalhadamente no contrato, ela não poderá aplicar sanções à empresa depois. Então veja a importância. O prazo de início de execução da obra é de 60 dias? É de 90 dias? Ou eu vou esperar a boa vontade da empresa? Ou eu não vou fixar nada, ela vai começar a construir a estrada ou asfaltamento dessa estrada daqui a 1 ano. Ou ela vai começar a construção da ponte só no ano seguinte. Isso tem que estar previamente estipulado. É cláusula necessária do contrato. Também é importante que o contrato contemple o crédito que será utilizado para o pagamento daquela despesa. Guarde comigo o seguinte pensamento. Para instaurar um processo licitatório, não é obrigado que eu tenha dotação financeira. Eu posso ter apenas dotação orçamentária, tendo previsto no meu orçamento um determinado valor, eu posso licitar. Agora, para celebrar o contrato, é necessário que eu já tenha dotação financeira, ou seja, eu já tenha o crédito, eu tenha transformado aquele orçamento em crédito, em dinheiro. A partir disso, antes de eu assinar o contrato, eu tenho obrigação de realizar o chamado empenho da despesa. Este empenho é eu reservar parte do meu crédito, daquilo que eu já tenho dinheiro, para pagar aquele fornecedor que vai executar o contrato. Eu não posso assinar um contrato sem previamente celebrar o empenho, sem reservar o dinheiro, porque senão existe grande chance daquela empresa levar o calote. Se você for advogado de uma empresa está atuando nesse setor, sempre exija, antes da assinatura do contrato, a emissão da chamada nota de empenho. Muitas vezes ela já vai substituir o contrato em virtude disso. Agora, antes de assinar, exige a nota de empenho. Ela é a garantia que a administração reservou parte do dinheiro, do crédito, para fazer o pagamento da empresa. É necessário também que este contrato estipule as garantias oferecidas pela empresa contratada. Essas garantias, elas são previstas na lei e elas devem ser escolhidas pela empresa. Ela tem a possibilidade de escolher, elas não são impostas pela administração. Deixa eu abrir a lei para mostrar para vocês quais são as garantias que a Lei 8666 vai trazer. Ela vai contemplar a figura da caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. Estão essas 3 garantias previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da Lei 8666. E o que você mais deve guardar é isso. Não é a administração que impõe goela abaixo, como eu digo lá no Sul, né, ao contratado. Não. Ele, contratado, pode optar em uma das 3. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, procurando uma instituição que ofereça o seguro-garantia, ou fiança bancária. Essas são as garantias que deverão ser ofertadas, uma delas, óbvio,
pela contratada para a administração pública. Essa garantia serve justamente para que a administração pública não tome o calote da empresa, para que a empresa não venha a abandonar a obra pelo caminho e a administração pública fique de mãos abanando. Outra cláusula essencial ao contrato é a que prevê os direitos e garantias da contratada. A contratada não possui apenas obrigações, ela possui direitos e garantias, sim, dentre os quais encontra-se a necessidade do pagamento em dia por parte da administração pública. É necessário que o contrato contemple também as hipóteses de rescisão que estão previstas na lei. Logo mais à frente na nossa aula, nós veremos. Também deve haver no contrato o reconhecimento dos direitos da administração em casos de rescisão administrativa motivada por culpa da contratada. Dentre essas cláusulas essenciais, nós ainda temos que destacar mais 3. Uma delas é a vinculação do contrato ao edital de licitação ou ao termo de dispensa ou inexigibilidade que lhe deu origem. Eu gosto sempre de ressaltar, pessoal, havendo nulidade no processo de licitação que originou o contrato, este contrato é nulo. É uma espécie de teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore, que é a licitação, vier a ser anulada, o contrato, que é o fruto dela, também será anulado, né? Porque a anulação do contrato também é consequência da anulação da licitação. Então, por isso, esta vinculação estipulada aí na lei. A penúltima cláusula obrigatória em um contrato administrativo é a vinculação à legislação aplicada. É obrigatório que tenha estipulado no contrato que aquele contrato administrativo ele será regido pela Lei 8.666, pela Lei 10.520, se ele se originar de um pregão, por exemplo, e as outras disposições legais especiais que os municípios, os estados e a própria União terão, que vincularão a execução do contrato. A última cláusula necessária ou obrigatória neste contrato administrativo diz respeito à obrigação do contratado manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação apresentadas na licitação. Ou seja, lá na fase de habilitação da licitação, ele teve que apresentar a qualificação jurídica, a habilitação, a qualificação técnica, a habilitação jurídica, a habilitação no seu desempenho econômico-financeiro. Tudo isso deve ser mantido durante toda a execução do contrato. E a lei ainda prevê uma necessidade. Como regra geral, o contrato deve estipular como foro competente para dirimir as causas dele decorrentes sempre o da sede da administração. Se situam aqui as licitações internacionais. Agora, as licitações nacionais, o foro competente para processar e julgar as demandas originárias desse contrato administrativo, sempre o do foro onde está situado o órgão licitante. Obviamente que isso é para reduzir custos da administração. Há aqui a supremacia do interesse público sobre o particular. Esses contratos administrativos, eles poderão ser alterados pela administração. Esta alteração, ela poderá ser unilateral, somente pela administração pública, ou consensual entre a administração pública e a empresa contratante. O artigo 65 da Lei 8.666 trará em seu inciso 1 as hipóteses de alteração unilateral por parte da administração. Acompanhe comigo. Os contratos poderão ser modificados unilateralmente pela administração quando houver justificativa,
nas hipóteses de haver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Imagine a construção de um edifício. Previa o alicerce, o assentamento. Durante a execução da obra, se constatou que 5 metros não eram suficientes, que haveria necessidade de aprofundar aquele alicerce por mais 10 metros, sob pena de desabamento futuro desse edifício. Obviamente que a administração, de modo unilateral, poderá modificar e ampliar aquela profundidade justamente para adequação técnica. Então isso é muito comum. Se prevê em um projeto básico e executivo inicialmente um determinado objeto e durante a execução há necessidade por parte da administração, e obviamente não da contratada, né, de promover esta alteração. Também haverá a alteração unilateral do contrato quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, dentro dos limites. E que limites legais são esses? Olha só para você compreender. A administração pública, para melhor adequar a execução do objeto, ela poderá fazer acréscimo ou supressões. E esses acréscimos ou supressões vão depender, como regra geral, é até 25% para mais ou 25% para menos. Então, o contratado, ele é obrigado a suportar, ou seja, goela abaixo mesmo, queira ele ou não, os acréscimos e supressões até 25%. Agora, se tratando de reforma de edifício ou de instalação de equipamentos, esse limite pode crescer para até 50% para os acréscimos. Então, não pode ter redução. Veja, digamos que previamente havia estipulado a administração a construção de um edifício de 5 andares. Sobrou um dinheirinho, agora a administração quer aumentar. Ela quer construir um 6º andar. Olha, previamente era 5, eu quero aumentar para 6. Pode aumentar. Ela pode aumentar para 10? Pode, porque para edifício, né, ela pode subir até 50% para acréscimos. Para supressões, não, ela não pode fazer supressões, tá? Supressões apenas até o limite de 25%. Para as supressões acima de 25%, deve haver anuência da contratada. Ela deve concordar. Se ela concordar, porque vai trazer prejuízo para ela, obviamente, poderá haver essa supressão. Veja comigo que existe uma observação muito importante prevista no artigo 65, parágrafo 4º da Lei de Licitações, que vai ocorrer nos casos de supressão. A lei estabelece que, no caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Quando que vai ocorrer essa hipótese? Imagine você, a administração pública iria construir um asfalto de 10 quilômetros. Já adquiriu material asfáltico para esta extensão, já colocou no canteiro de obras este material. A administração pública vem e reduz em 25%. Se a empresa comprovar que já tinha adquirido aquele material, que já tinha colocado ele no canteiro de obras, ela será indenizada pela administração pública. Ela não pode ser feita de palhaça. Há aqui um princípio da boa-fé objetiva que vincula não só a contratada, mas também a administração. Então é necessário que a administração pública tenha ideia do impacto
impacto das consequências jurídicas e administrativas daquela sua decisão. É possível também que, além desse material, a empresa venha conseguir a indenização pela desmobilização. Imagina, ela vai ter que carregar novamente aquele material, ela vai ter que estocar aquele material. Tudo aquilo que for comprovado por ela, dentro de um processo administrativo, ela poderá pleitear indenização, sim. Veja, eu disse para vocês que a alteração do contrato ocorre unilateralmente ou por acordo entre as partes, de modo consensual. Quais são as hipóteses em que poderá haver este acordo entre a contratada e a administração pública? Nós teremos previsto na própria lei. A lei vai dizer que quando houver conveniência para a substituição de garantia por parte do contratado, poderá haver alteração contratual. Digamos que, inicialmente, o contratado deu em oferta um seguro garantia. Agora, ele quer trocar para um calção em dinheiro. Se a administração pública entender mais conveniente, poderá haver alteração contratual nesse sentido. Também há outra hipótese, quando for necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento diante da verificação técnica da inaplicabilidade daquilo que foi originalmente avançado. Imagine, inicialmente a administração pública tinha previsto uma determinada forma de execução. Quando chegou no meio desta execução, se verificou que aquela não era mais tecnicamente adequada, que há necessidade de alterar. Então, a própria contratada poderá procurar a administração e demonstrar isso para ela, o que vai ocasionar a modificação bilateral ou consensual do contrato. Nós temos que falar para vocês também que outra hipótese em que pode haver a alteração bilateral do contrato vai ocorrer quando for necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, proibida a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado. Então, a contratada poderá procurar a administração pública e demonstrar para ela a necessidade de alteração da forma do pagamento. Você não pode confundir a alteração na forma de pagamento com o chamado reequilíbrio econômico-financeiro. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é a necessidade de reequilibrar, por ocorrência de uma circunstância, aquilo que originalmente tinha sido pactuado. Nós teremos 3 hipóteses. A primeira hipótese é a ocorrência de um fato geralmente imprevisto, mas ele pode até ser previsto. Um fato imprevisto, superveniente, que ocorreu após a assinatura do contrato, baseado em razões de força maior ou um caso fortuito, que vem a comprometer a execução do contrato. Imagine você o seguinte: a empresa está construindo uma ponte. Para tanto, tomou todas as medidas técnicas necessárias, isolou toda a área de água, tirou aquela água para construir os pilares da ponte. Passa a ocorrer um período de chuvas torrenciais, fortes chuvas, que fazem com que aquela barreira inicialmente e dentro dos padrões técnicos venha a ceder. Para isso, derruba aqueles pilares inicialmente previstos para a ponte. Derrubando os pilares inicialmente previstos para a ponte, vai ter que construir novamente, ocasionando um desequilíbrio que deve ter o reequilíbrio. As outras duas são o chamado fato do príncipe e fato da administração. Fato do príncipe quando ocorrer um aumento demasiado relacionado a tributos. Falou em tributos, principalmente impostos, fato do príncipe. Falou em fato da administração, é uma ocorrência por parte da administração pública
por culpa dela que venha retardar ou vem prejudicar a execução do contrato e que cause aí um desequilíbrio. Como exemplo, podemos dizer, imagine a construção de uma rodovia em que houvesse a necessidade de desapropriação de áreas lindeiras por parte da administração. A administração demora em fazer essa desapropriação, vai ocasionar o custo da obra e deverá ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro. Por fim, antes de nós irmos para o nosso quiz, nós temos que falar nas hipóteses de rescisão. E você tem que lembrar o seguinte, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela administração pública sempre que houver retardo, má execução ou inexecução naquilo que foi originalmente pactuado. As hipóteses estão no artigo 78 da Lei de Licitações e Contratos. E em outras hipóteses, como, por exemplo, a suspensão por parte da administração das obras, serviços e compras, né, que acarretem modificação além daqueles limites de 25% ou 50% que nós vimos, poderá ensejar por parte da empresa contratada a rescisão, além da supressão por parte dela de obras, serviços, a suspensão ordenada pela administração superior a 120 dias, bem como o atraso superior em 90 dias dos pagamentos devidos pela administração, a não liberação por parte da administração da área ou do local, tudo isso leva com que a empresa busque a rescisão contratual com a administração. E essa rescisão, se não conseguir de modo amigável, deve ser feita de modo judicial. Pessoal, vamos responder o nosso quiz? Vamos ver como está, né, esta nossa aula perante as questões que aparecerão para vocês ao longo da graduação, ao longo dos concursos, ao longo do exame de ordem, na vida de vocês. São características dos contratos administrativos, exceto, veja comigo, a aplicação da exceção do contrato não cumprido, a presença de cláusulas exorbitantes, execução personalíssima, supremacia do polo público sobre o privado. O que você marcaria aqui, né? Você que assistiu a nossa aula viu que a resposta correta aqui é a letra A. Aplicação da exceção do contrato não cumprido. Não é característica de um contrato administrativo a aplicação dessa exceção do contrato não cumprido. Todas as outras são características dos contratos administrativos. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. É um documento previsto na Lei 8666 de 93 como equivalente ao contrato. Nota promissória, nota de empenho, letra de câmbio ou duplicata. Né? Nós temos 3 títulos de crédito aqui e nós temos a nota de empenho na letra B como o documento equivalente ao contrato. Então, letra B é a nossa alternativa correta aí, nota de empenho. Nós vimos que em determinadas circunstâncias legais, ela poderá vir a ser substituída pelo contrato. Quero ver como você vai se sair na nossa última pergunta do nosso quiz. É o motivo que enseja o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, baseado em uma elevação desproporcional de impostos. Veja comigo, fato da administração, teoria da imprevisão, fato do príncipe ou aditivação? Aqui, quando nós falamos em elevação desproporcional de impostos, nós estamos falando em fato do príncipe. Então, a resposta correta, fato do príncipe. Lembre disso, falou em imposto, fato do príncipe. A alternativa C, portanto, é a correta.
Gente, chegamos ao final da nossa segunda aula de Direito Administrativo envolvendo a matéria de licitações e contratos. Nesta aula de hoje, nós vimos as hipóteses, as noções de contratos administrativos. Vimos aquilo que há de mais importante, como a questão da obrigatoriedade, da formalização, da execução, da inexecução e da rescisão contratual. Na nossa próxima aula, nós veremos as noções sobre as contratações diretas, as hipóteses de licitação dispensada, de licitação dispensável, de licitação inexigível. Eu convido vocês que continuem conosco nessa jornada aqui no Saber Direito da TV Justiça, e se você perdeu ao vivo alguma de nossas aulas, acompanhe pelo canal da TV Justiça no YouTube. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.